E aí pessoal, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez e nessa semana vou bater um papo com vocês sobre medicações para perda de peso, ou mais especificamente, o que me perguntaram nas redes sociais, qual é a melhor medicação, a mais potente para me auxiliar na perda de peso. Então é sobre esse tema que a gente vai bater um papo no vídeo de hoje. Vamos então retomar alguns dados dos principais estudos que avaliaram medicações para perda de peso. Se a gente for do maior para o menor, do remédio que promoveu maior perda de peso para o menor, a gente começa em primeiro lugar, o remédio que teve uma perda mais significante foi aquela substância chamada de tirzepatida, que eu fiz um vídeo até recentemente aqui no canal. Nós não temos ela para comercializar ainda no Brasil, mas ela ficou em primeiro lugar com uma perda de mais ou menos entre 20% e 25% do peso para as pessoas que utilizaram. Depois, nós temos o Ozempic na dose de 2,4 miligramas e depois na de 1 miligrama. Lembrando que a de 2,4 nós ainda não temos disponível para comercialização no Brasil. Depois, na sequência, nós temos o Saxenda na dose de 3 miligramas e depois os comprimidos eles acabam se misturando aí. Então, é uma combinação chamada bupropiona com naltrexona, uma outra que não tem disponível no Brasil chamada de fentermina com topiramato, e a própria sibutramina, ela fica, essas três combinações aí, esses três remédios ficam na faixa aí dos 10% do peso, 12 a 15 mais ou menos. Então, em primeiro lugar, segundo os estudos, está a tirzepatida. E depois nós vamos indo para o Ozempic, o Saxenda e os comprimidos. Puxa, Rodrigo, então, o que você está me dizendo é que as melhores opções, elas vão ser as medicações injetáveis, dos chamados análogos do GLP-1 ou GIP, que é com tirzepatida, são as medicações injetáveis para auxílio do tratamento da obesidade. Aí que mora o perigo. Por quê? Esses são resultados disponibilizados por estudos. Então, em média, os pacientes desses estudos perderam essa quantidade de peso que eu falei para vocês. O que é diferente de dizer que esse é o melhor medicamento para você. Por quê? Nós temos respostas diferentes em indivíduos diferentes. Mesmo que você pegue o estudo do tirzepatida, da medicação que teve a maior perda de peso já registrada. Você vai ter pacientes que perderam mais do que 20% do peso, que perderam 30%, 35%, mas nós também encontramos um número pequeno de pacientes, os mais azarados, vamos dizer assim, que são chamados não respondedores, que são pacientes que perderam muito pouco peso ou quase nada. E esse perfil de paciente, nós temos os que respondem muito bem e os que respondem muito mal, eles existem com todas as medicações, sejam as medicações mais modernas ou as medicações mais antigas. E por que eu estou comentando isso com vocês? Porque é muito comum que algum paciente nos procure porque conhece alguém que usou a medicação X e que perdeu muito peso, que ele também gostaria de perder aquela quantidade de peso. E o que nós sempre explicamos é que, olha, em média as pessoas têm uma perda de tantos por cento, você pode ser um ótimo respondedor e perder muito mais, mas as pessoas podem ser também não respondedores ou responder não tão bem a medicação. Lembre que a medicação ela auxilia você a seguir uma reeducação alimentar, a seguir uma dieta com mais facilidade. Mas o que acaba fazendo você perder peso é a redução da quantidade de alimento, de calorias que você vai iniciar a partir do tratamento medicamentoso. O remédio vai facilitar você aderir àquele padrão novo de alimentação. Então você não pode simplesmente contar com uma resposta do tratamento com aquele remédio, porque você conhece alguém que respondeu muito bem. Esse é um deslize muito comum que os pacientes acabam cometendo e às vezes os pacientes até trocam remédios, acreditem vocês ou não. Alguém está usando uma medicação, ele fala, puxa, mas dá esse remédio aí para mim que eu também quero emagrecer. E a pessoa toma essa outra medicação e às vezes passa até mal, tem muitos efeitos colaterais. E por que isso acontece? Porque indivíduos diferentes têm respostas diferentes aos medicamentos. Portanto, quem decide a medicação que você vai usar ou não é o médico que vai acompanhar o seu tratamento. Então, nós temos pontos importantes a serem discutidos, como a questão dos efeitos colaterais que algumas pessoas têm mais ou menos
E um outro ponto muito importante é a questão de por quanto tempo você topa manter aquele medicamento. Porque o tratamento da obesidade não é o tratamento de 30 a 60 dias. E se você iniciou um tratamento medicamentoso, provavelmente o mais indicado é que você utilize essa medicação por 6 meses, 1 ano ou até mais. E as pessoas, quando se planejam para emagrecer, elas contam com a medicação, né, para 30 a 60 dias e está tudo certo. E é por isso que o peso acaba voltando com mais facilidade. Então, a mensagem deste vídeo que eu gostaria de deixar para vocês é que os resultados dos estudos, eles servem para nos nortear. Puxa, tem um medicamento novo que está promovendo uma perda de peso interessante, né, até maior do que os mais antigos, o que não quer dizer que esse é o melhor remédio para você. Você deve passar em consulta com o médico, discutir as opções, porque cada paciente tem uma resposta diferente. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido. Nos vemos no vídeo da semana que vem. Se ficou mais alguma dúvida, escreva aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todas elas, beleza? Um grande abraço aí para vocês e até a semana que vem.